Será que Sócrates foi um médium, segundo o Espiritismo? Eu vou usar nesse vídeo 4 livros, né? Um chamado Diálogo dos Vivos, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires. E outra obra, né, de Emmanuel, psicografada também por Cândido Xavier, A Caminho da Luz. E vou fazer associação com 2 obras de Platão, Fédon, que narra a morte de Sócrates, e Apologia, que narra o julgamento que ele sofreu. Eu vou começar com essa aqui, Diálogo dos Vivos, página 18. Na página 18, a obra aqui é uma série de reuniões, né? Aqui nesse trecho ele está fazendo uma comparação entre a missão de Kardec e de Sócrates. Seu papel é o mesmo de Sócrates: dialogar com os vivos da terra e os vivos do além, na busca da verdade, porque Sócrates não dialogava apenas com os homens, mas também com os espíritos, como se vê nas suas relações com seu daimon, o bom demônio, ou seja, o bom espírito que o amparava e guiava. Essa afirmação do Diálogo dos Vivos se demonstra verdadeira quando a gente compara com a própria obra de Apologia. Apologia, Sócrates estava sendo julgado, né, e sofrendo acusações por um homem chamado Meleto. Nesse trecho aqui ele fala um pouco sobre o seu caráter. Sócrates, ao fazer a sua defesa, demonstra ser uma pessoa de caráter muito evoluído. Aproximei-me de cada um de vocês, individualmente, como faria um pai ou um irmão mais velho, tentando convencê-los de forma incansável a serem virtuosos. Se eu tivesse realmente obtido algum proveito com isso, se eu tivesse recebido algum tipo de remuneração por tais advertências, eles teriam razão. Agora, como vocês mesmos podem ver, os meus acusadores, ao me caluniarem tão desavergonhadamente, pelo menos não foram tão desavergonhados a ponto de apresentar testemunhas de que alguma vez eu tenha exigido qualquer tipo de pagamento. De minha parte, posso apresentar o que acredito ser testemunho suficiente do que digo, a minha pobreza. Sócrates nunca cobrou por um ensino seu. Mas aqui embaixo vem a parte da sua afirmação de sua mediunidade. Talvez pareça contraditório eu andar por aí intervindo nos assuntos alheios, advertindo, dando conselhos particulares, em vez de oferecer publicamente diante de todos vocês os meus conselhos à cidade. A razão disso, como já disse muitas vezes em muitos lugares, é que sou tomado por algo divino, por divindades. E isso foi uma das coisas que Meleto, o homem que estava acusando Sócrates, ridicularizou ao escrever sua acusação. Isso acontece comigo desde criança, pois ouço uma espécie de voz que sempre se manifesta para me dissuadir de algo que estou prestes a realizar. É ela que se impõe que eu me envolva com questões públicas, né? No caso, política. É interessante você ver a harmonia entre esse livro e o livro psicografado de Chico Xavier e Herculano Pires, Diálogo dos Vivos. Agora, 2 obras que eu quero associar também vai ser a obra Fédon, que narra a morte de Sócrates, né, escrito pelo seu discípulo Platão, e A Caminho da Luz. A Caminho da Luz deixa um pouco também sobre essa questão do ministério de Sócrates. Eu vou ler daqui. Sua palavra confunde todo o espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimentos e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina a infância e a juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade e dos pósteros. Isso aqui está falando sobre Sócrates, o livro A Caminho da Luz. E veja só, aqui também fala aquilo que a gente encontra muito ali na Apologia. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda. Eu vou adiantar um pouco para a parte da morte, né? Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração nas horas mais ásperas e agudas da provação, e quando a esposa Xantipa assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação, morte pela cicuta, ei-la exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte.
Que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza, mas essa condenação é injusta, soluça a ainda desolada esposa. E ele esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E querias que ela fosse justa? Sem dúvida, Sócrates foi um homem muito grande. E na obra Fédon a gente vê o efeito, né, da cicuta, que foi o que aconteceu e que levou ele à morte. Né? Primeiro chega o mensageiro lá que entrega a cicuta e explica, né, o veneno do Sócrates. Aqui é a citação. Apenas que depois de teres bebido, andes em volta do aposento, até sentires as pernas pesadas. Respondeu ele. Depois permanecerás deitado e o veneno produzirá seu efeito. Ele estendeu a taça a Sócrates e este a separou conservando, né? Eu vou pular um pouco para a parte que ele morre. Eu quero ler as últimas palavras dele depois que ele bebe. Já estava frio, quase todo abaixo o ventre, quando ele descobriu o rosto, pois havia coberto, e disse estas palavras, as últimas que pronunciou. Criton, nós somos devedores de um galo a Clepso. Pois bem, paga a minha dívida, não esqueças. Isso será feito, respondeu Criton. Criton era um seguidor de Sócrates. Mas vê se não tens mais alguma coisa a dizer. Logo em seguida, ele já não responde mais nada, segundo a obra. A pergunta de Criton ficou sem resposta. Um instante depois, o corpo fez um movimento. O homem então descobriu os olhos e Sócrates estavam abertos e fixos. Vendo isso, Criton os fechou e assim com seus lábios. Tal foi Echerates, o fim do nosso amigo. Essa era uma conversa entre Fédon, o nome do livro é um dos homens que estava conversando com o Echerates, né? Quem estava narrando o fim é Fédon. E narrando o fim de Sócrates. Sócrates, como pode se ver, ele foi um médium poderoso e foi muito coerente e forte até o fim da vida. Um exemplo que tem que ser lembrado também. Leiam as obras, né? Se você puder adquiri-las, fazem muito bem. Obrigado.